SOS Convida. Apoio Líder Interiores, Divinópolis. Olá, eu sou a Patrícia Borges e este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família dicas acerca da saúde e do bem-estar. O SOS Convida é realizado pela SOS do Câncer, Associação para a Prevenção e Combate ao Câncer Infantil e Adulto. A SOS do Câncer também atende crianças e adolescentes com enfermidades raras. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a ultrassonografia e quais os seus benefícios na prevenção e no diagnóstico de doenças. E para falar sobre isso, nós temos um convidado que mora no nosso coração, que é o Dr. Felipe Greco. Ele é médico ultrassonografista. Dr. Felipe, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Não, prazer é meu. Bom dia. Bom dia. Doutor Felipe, então para nós começarmos aqui, né, a nossa conversa, vamos falar para o pessoal que está em casa um pouquinho sobre o que é a ultrassonografia. A ultrassonografia, ela é um exame de imagem que através da emissão de som consegue visualizar os órgãos e as estruturas, músculo, articulações e os órgãos internos, fígado, baço, a parte interna da mama, do pescoço, dentro de no monitor, né, como se fosse uma televisão, só que em escala de cinza. Vamos dizer, como se fosse uma televisão em preto e branco. Uma televisão em preto e branco, entendi. E no caso, por exemplo, a ultrassonografia, ela tem alguma contraindicação, doutor Felipe? Qualquer pessoa pode fazer? Nenhuma contraindicação, porque por se tratar de emissão de som, é um som que não é audível ao ouvido humano, é só emissão e recepção de som, ela não emite nenhuma radioatividade, não aquece, não tem nenhum problema, não vai oferecer nenhum problema, nem nenhuma complicação, nem a curto, nem a longo prazo para o paciente. Né? E o ultrassom, ele é um diagnóstico, ele é um exame que pode diagnosticar ou ele vai auxiliar o diagnóstico de alguma doença, de alguma enfermidade? As duas coisas. As duas coisas? Então ele pode identificar uma enfermidade e ele pode ajudar. E, por exemplo, doutor Felipe, o ultrassom, a ultrassonografia, ele pode vir a substituir a mamografia? Não, o ultrassom nunca substitui a mamografia. Sim. Nas pacientes em que a mamografia já é feita de rotina, em alguns serviços a partir dos 35 anos, e, se não me engano, pelo Sistema Único de Saúde, a partir dos 40, o ultrassom ele serve como complemento à mamografia. Então, primeiro a paciente faz a mamografia, aí o médico que solicitou a mamografia avalia a mamografia e se ela tiver alguma dúvida ou gerar alguma imagem suspeita, você faz em seguida o ultrassom para complementar. Entendi. Ele só é feito antes da mamografia, entre aspas, substituindo a mamografia em pacientes jovens, abaixo de 35 anos, né, que ainda tem a mama muito densa, vamos dizer assim, que é uma forma de expressar a mama jovem, que tem muito tecido glandular, muita glândula mamária e pouca gordura. Então, nesses casos, a mamografia não consegue ver bem pequenos nódulos, algumas alterações. Então, se a paciente tiver alguma queixa, alguma suspeita de algum nódulo, é feito o ultrassom primeiro. Mas nesses casos, se a imagem no ultrassom é suspeita,
faz-se a mamografia depois. Aí faz a mamografia, volta lá para o Isso. começo e faz a mamografia. Então, nós podemos entender que a ultrassonografia, ela vem complementar o exame de mamografia. Correto. E somente no caso de mamas densas. E se houver algum tipo de complicação ou alguma coisa suspeita, mesmo assim, tendo a mama densa, a mulher precisa de fazer a mamografia. Correto. Sim. E doutor Felipe, agora vamos falar sobre dor abdominal aguda. O ultrassom faz assim um diagnóstico rápido, ajuda a diagnosticar algum tipo de enfermidade nessa região abdominal, quando tem uma dor aguda muito forte? Nessa situação, o ultrassom ele é imprescindível. Sim. Porque no caso de dor abdominal aguda, normalmente nos hospitais que tem um atendimento de pronto-socorro, pronto atendimento completo, eles já têm o ultrassom e o profissional para fazer o exame lá. Entendi. Então o paciente se apresentou com dor abdominal aguda, ele vai fazer alguns exames de sangue, provavelmente, alguns exames laboratoriais, e quase que sempre o médico vai solicitar um ultrassom. Por quê? Porque com o ultrassom você vai poder fazer um diagnóstico precoce de uma infecção de vesícula, né? Uma colecistite ou uma apendicite, ou em alguma situação de trauma, um sangramento intraabdominal, e pode até salvar a vida de uma paciente. A vida de uma pessoa. Ou de uma pessoa. Entendi. E agora nós vamos falar um pouquinho de gestante, né? Vamos falar sobre a gestante. De quanto em quantos meses as mulheres grávidas, elas devem realizar o exame de ultrassom, doutor Felipe? Olha, eu penso muito sobre isso, sabe? E, na verdade, eu sou ultrassonografista, eu devia falar o contrário, mas pede-se muito mais exames do que deveria ser feito. Pede-se muito mais? Na verdade, que precisariam ser feitos mesmo 2, no máximo 3 ultrassons durante a gravidez. Durante todos os 9 meses, somente 3 no máximo? Se a mulher tiver certeza da data da última menstruação, você faz um ultrassom em torno do terceiro mês, que se falava antigamente, entre 11 e 14 semanas, que é um ultrassom que faz um primeiro rastreio, confirma a data, se a conta da paciente está certa, se ela está naquele período da gestação, e ele já faz uma avaliação de risco do embrião feto, ele está se transformando, mudando de embrião para feto, com relação a síndromes, a neuploidias e a risco de ter pré-eclâmpsia no final da gravidez. E um segundo ultrassom é feito no 5º mês, né, que se falava, entre a 21ª e a 24ª semanas. Nesse ultrassom se avalia a anatomia do feto. Então, assim, não tudo, mas o máximo que é possível se avaliar dentro do que a gente dispõe de ultrassonografia atualmente. E, quando necessário, ao final da gravidez, se houver alguma dúvida com relação à posição do neném, ou se estiver muito grande, do feto, desculpa, se estiver muito grande, ou se estiver muito pequeno, ou se a mãe tiver alguma intercorrência, a pressão subir, um diabetes gestacional, aí pode-se fazer um outro. Um terceiro. Havendo alguma doença materna pré-existente ou que apareça durante a gravidez, ou um desenvolvimento inadequado, ou algum aparecimento, alguma intercorrência durante a gravidez, aí pedem-se mais ultrassons. Entendi. Mas necessários mesmo são 2, no máximo 3. Entendi. E falando sobre essa questão de doença do feto, alguma anomalia, no ultrassom é possível identificar se o feto tem alguma deformidade, vai ter algum tipo de deficiência, e se sim, como que isso pode auxiliar o obstetra? Pois esse primeiro ultrassom que é feito no terceiro mês, vamos falar assim, para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil. Pois ele já dá, hoje em dia a gente dispõe de softwares bem sofisticados que, através de certas medidas, e a gente já consegue também, mesmo com o feto medindo 3, 4, 6 centímetros, a gente consegue ver grande parte da anatomia do feto. Então a gente consegue já ver algumas malformações
ou então através de algumas medidas, como a famosa medida da nuquinha, que é a translucência nucal e a presença do ossinho do nariz, você avaliaria se esse feto teria um risco aumentado ou não de ter alguma síndrome ou alguma malformação. No caso, por exemplo, poderia diagnosticar síndrome de Down, no Isso. caso da nuquinha, aqui no nariz, né? Exatamente. E, doutor Felipe, vamos falar agora um pouquinho, nós sabemos que a medicina tem avançado, e eu gostaria que o senhor explicasse para nós um pouco, eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto, eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre o ultrassom por elastografia. Só para complementar, que você Sim. fez a pergunta, eu não respondi completamente. Tá. E hoje em dia, dependendo da malformação que o feto tem, no Brasil, até em Minas Gerais, em Belo Horizonte, nós já temos profissionais que fazem a cirurgia, dependendo do problema, da correção dentro do útero. Eles fazem a cirurgia no feto, dentro do útero, já acabando com o defeito, ou muitas vezes minimizando, vamos dizer assim, a limitação que a criança poderá vir a ter. Exatamente. Depois do nascimento. Que maravilha. Né? Então auxilia bastante ao obstetra. Sim. Agora em relação à ultrassonografia por elastografia, vamos falar um pouquinho sobre isso. A elastografia, ela é uma outra forma de se fazer o ultrassom. Na verdade, ela, além de gerar a imagem, ela consegue avaliar a dureza da substância que ela está avaliando. Então, por exemplo, o mais utilizado na mama, a paciente tem um nódulo de mama e esse nódulo é um nódulo suspeito. Se você tiver o recurso da elastografia, você consegue classificar esse nódulo em mais duro ou menos duro. E já existem no mundo pontos de corte de valores que nos auxiliam a classificar, a dizer que esse nódulo não oferece risco, então não, esse nódulo é um nódulo de alto risco, então tem que se fazer uma biópsia para descartar ou comprovar a possibilidade de ser um tumor maligno. Eu ia perguntar sobre isso. Então, a elastografia não vem substituir a biópsia, não. Mesmo ele fazendo essa separação dos nódulos, esse não é perigoso, esse é perigoso, precisa se fazer a biópsia daquele que se achou mais perigoso, ali ou na mama ou no fígado. Então não venha substituir a biópsia. Não substitui. Não substitui. Na verdade, ela seria um auxílio a mais ao ultrassom para aumentar a certeza da necessidade de se fazer a biópsia ou descartar a possibilidade de se fazer a biópsia. Entendi. Já no fígado, não é na avaliação de nódulos. No fígado ele avalia, porque o que se fala normalmente, quase todo mundo ouve, eu fiz ultrassom e deu gordura no fígado. Deu gordura no fígado, deu gordura no fígado. Mas essa gordura no fígado, na verdade, não avalia com certeza, com tanto detalhe, se existe uma inflamação, um acometimento maior do fígado. Que a elastografia consegue dizer se esse fígado só está com aumento de gordura ou se ele está com um processo inflamatório que pode evoluir para uma cirrose. Ou pode evoluir, por exemplo, um câncer? Pode. Pode também. Então a elastografia seria maravilhosa porque ajudaria bastante o médico a fazer essa separação. É somente uma gordura ou tem alguma coisa que a gente precisa de ver melhor. Doutor Felipe, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer recebê-lo aqui, né? Até breve para vocês também, até o próximo programa. E se você tem alguma dica, alguma sugestão de um profissional que a SOS do Câncer pode convidar, não deixe de deixar nos comentários. Até o próximo programa.